Bom dia, graça e paz. Deus abençoe tua vida, tua família, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, está em Esther, capítulo 6. Mas antes, a gente precisa voltar um pouquinho e se lembrar que lá no capítulo 2, Mordecai, esse que ficava na porta do templo, tio de Esther, ele ouve uma conspiração que dois eunucos, guardas do rei, estavam tramando para atentar contra o rei Assuero. Isso veio ao conhecimento de Mordecai, que revelou isso a Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Pois bem, o caso foi investigado e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Ou seja, Mordecai livrou o rei da morte. Só que isso caiu no esquecimento, e o que nós temos agora no capítulo 6, por conta de Amã, por conta da soberba de Amã, o braço direito do rei Assuero, nós temos agora todo um povo judeu sentenciado de morte. E Esther, no palácio, pediu para que o povo todo jejuasse, porque ela ia entrar na presença do rei. E quem entrasse na presença do rei e o rei não estendesse o cetro para ela, esse alguém seria morto. Ninguém entrava na presença do rei sem permissão. E Esté agora precisava entrar e interceder pelo seu povo, achar graça sobre o rei, para que o livramento pudesse acontecer. E nessa noite, Esté entra na presença do rei, e o rei estende o cetro para ela e fala: olha, pede o que você quiser, metade do reino te darei. E ela fala: olha, eu quero que você venha com Amã a um banquete que eu preparei para o rei. Ficou acordado. O rei Assuero comenta com Amã: olha, amanhã você vai no banquete que Esté preparou para mim. E Amã fica todo honrado, chega em casa e fala com a família toda que sobre as suas riquezas, sobre como ele tem sido engrandecido no reino. E ele fala: olha, mas independente do que está acontecendo, eu não abro mão de matar Mordecai. Ele ainda continua não se curvando diante de mim. E a família toda dá um conselho: olha, faz uma forca para ele. E amanhã você enforca ele e depois você vai para o banquete. Chegamos no capítulo 6 e diz assim que na noite em que antecedeu esse banquete, naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis e neles se leu diante do rei. Então o livro das crônicas trouxeram para o rei sem sono, começou a ler os feitos daquele livro. E achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Verso 3. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Responderá Amã: tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. E disse o rei que o entrasse. Irmãos, olha para você ver, cara. O rei, incomodado, obviamente, por Deus, naquela noite, não dorme e começa a ler o livro dos feitos, o livro das crônicas. E ali estava registrado o favor de Mordecai com o rei, que o livrou da morte. E o rei fala: cara, quem honrou? Que honra recebeu? Que distinção recebeu Mordecai por esse feito? Responderam para ele: não, não fizeram nada, não. E ele falou: quem está no pátio? Chama quem está no pátio aí. Amã tinha acabado de entrar e já para trazer ao rei a ideia de que ele ia enforcar Mordecai.
que eu aprendo aqui? Muitas vezes, aquilo que a gente faz cai no esquecimento. Muitas vezes você fez um favor para alguém e não houve nenhum tipo de reconhecimento. E não é porque você fez por reconhecimento. É o que se espera diante de um favor é que haja um reconhecimento. Você não faz com essa intenção, mas o normal é que isso aconteça. E a gente vai percebendo na caminhada que às vezes quem mais você ajudou, quem mais você fez, quem mais você intercedeu, quem mais você abençoou, é quem menos reconhece. Quem mais você ajudou, geralmente é quem mais é ingrato. Eu falo isso na perspectiva de igreja. As pessoas que mais são ajudadas, as que mais são cuidadas, são as que saem falando mal. São as que dizem: ninguém cuidou de mim. Ninguém cuidou de mim. Mordecai havia feito algo extraordinário. O rei só estava ali agora por conta da denúncia de Mordecai. E ele nunca recebeu reconhecimento algum. Muito pelo contrário, em resposta a isso, o que ele vivia agora era totalmente oposto. Ele estava debaixo de uma sentença de morte. Ele livrou o rei da morte, e o que ele vivia agora é uma sentença de morte assinada pelo próprio rei, por intermédio de Amã. Era como se o bem estava sendo pago com o mal. Mas há um Deus no céu que é justo. Há um Deus no céu que é justo. E ele não deixa que os seus sejam envergonhados. Ele traz à luz aquilo que ninguém está vendo, cara. E quando a mãe entra no pátio, ele fala assim: olha, Amã, o que se faz ao homem a quem o rei quer honrar? Amã falou: olha, de quem se agradaria o rei mais do que mim para honrá-lo? Usa minha vida para honrá-lo. Pois bem, pega o melhor cavalo, pega as vestes reais, coloca uma coroa na cabeça dele e sai pela cidade falando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mordecai teve que engolir seco. E aquele que queria matá-lo agora sai pelas ruas puxando um cavalo com Mordecai em cima, declarando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aquele que estava com a ideia de matá-lo, agora estava tendo que honrar entre todos. Estava tendo que ser o instrumento para honrar quem Deus quer honrar. O que eu quero te falar, cara? De repente você tem vivido um tempo de injustiça. Você fez muito pela sua família, pela sua igreja, pela sua empresa, e em resposta você recebeu nada. Em resposta, você recebeu o contrário, né? Em resposta, você recebeu desprezo. Em resposta, outro foi levantado em teu lugar. Mas eu quero só aquecer o teu coração nessa manhã e falar que há um Deus do céu, que ele sabe tudo sobre honra. E que no tempo determinado Deus vai te levantar. Isso não é obra de homem, isso é obra de Deus, querido. Deus só usa os homens como instrumento, mas isso é obra dele. Assim faz o Senhor a quem ele deseja honrar. Então, continua desenvolvendo vida, continua. Mordecai, ele não se tornou infiel, não se tornou revoltado pela ausência de reconhecimento, mas ele continuou sendo quem ele era. E o reconhecimento veio como consequência da sua fidelidade. Continua sendo quem você é, continua sendo bênção, continua estando disponível, continue honrando, porque isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver com você. Não desça
né, a qualidade do teu caráter por conta da ausência de reconhecimento das pessoas, mas continue sendo quem você é, porque eu tenho certeza, irmão, que no lugar da sua vergonha Deus vai dar dupla honra. Aquilo que está sendo planejado para te destruir vai ser o que Deus vai usar para te honrar, irmão, te honrar. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso, cara. Há um Deus no céu que é reto juiz e ele não deixa ninguém nas trevas. Tudo que você tem feito no tempo determinado, Deus vai trazer à luz. Então continue sendo quem você é. Não diminua a qualidade do teu caráter por conta das injustiças. Maior é o Senhor na tua vida para trazer honra no tempo determinado e para te livrar de toda a fúria do inimigo. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.